Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de novembro de 2024, comecemos o podcast de hoje com uma boa notícia. O Brasil está livre do sarampo de novo. A gente, talvez por conta, obviamente, de governos negacionistas, né, há uns 5 anos o sarampo que a gente tinha conseguido abolir da realidade brasileira estava voltando. Teve alguns casos, se eu não me engano, no norte do país, né, casos com transmissão local, mas finalmente conseguimos nos livrar dessa história. Vale lembrar que sarampo é uma das doenças mais contagiosas que a gente conhece. Se eu não me engano, uma pessoa contaminada contagia, sei lá, não lembro se são 16 ou 18 pessoas. É uma doença de uma virulência extraordinária e a gente conseguiu vacinação, mas também com controle, né, dos casos, observando se o caso veio do estrangeiro, se não veio, se teve algum... A gente conseguiu zerar. Né? Eu estou chamando a atenção para isso porque eu tenho muito receio que na próxima pandemia, que é inevitável, porque vírus não fazem outra coisa da vida a não ser ficar enchendo o saco, né? A cada X anos vamos ser assolados nesse mundo globalizado, com tanta gente viajando de avião de lá para cá e fazendo turismo, a gente vai acabar disparando novamente mais uma pandemia. E embora a medicina esteja avançando, embora a medicina continue avançando, embora os países, alguns, né, tenham retomado um pouco as rédeas dessa questão de saúde pública, o que eu percebo, e essa é uma percepção minha bastante pessoal, é que nós simplesmente não aprendemos a lição. Pelo contrário, acho que muita gente se tornou refratária a qualquer tipo de precaução. Né, eu vejo, sei lá, você pega um transporte público, você pega um elevador, você pega um avião e tem pessoas que estão ali notoriamente gripadas, notoriamente contaminadas, nem sei pelo quê, e a pessoa está ali assoando o nariz em público, sem usar máscara nenhuma, sem se preocupar com os outros, em salas de aula, presenciei isso recentemente, não é? Então a gente percebe que o aprendizado que custou quantos milhões de mortes no mundo? Só no Brasil, 700 mil mortes. Eu tive gente da família que morreu de Covid. O aprendizado foi, digamos, muito temporário. Né? A impressão que eu tenho é que se começar tudo de novo, eu não sei se as pessoas vão se dispor a usar máscara, a tomar vacina de novo. Né, eu ontem fui com muita alegria e felicidade, encarei um trânsito insano, um trânsito infernal, mas eu cheguei num posto de vacinação, cheguei em 1 ou 2 minutos, fui atendido, em 3 minutos eu estava saindo de lá com uma vacina em cada braço. Eu tomei uma vacina da Moderna para Covid e uma vacina também de influenza, né, e saí de lá felicíssimo, sem nenhum tipo de reação maior. E eu faço isso não só por mim, e isso é um ponto muito interessante. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com alguém um pouco refratário à questão das vacinas. A questão da gente se vacinar não é uma questão pessoal. Sim, você se vacina por você se vacina também pelos outros. Porque se você não se vacinar, imagina que você, por alguma razão qualquer, acredita na proteção de não sei exatamente o que, né? E você acha que você não precisa se preocupar com isso e você não se vacina. É perfeitamente possível, aliás, deve ter acontecido e deve estar acontecendo o tempo todo, que você seja contaminado sem perceber. Você pode eventualmente desenvolver sintomas leves e não dar bola, achar que é um resfriadinho, é uma gripezinha, como diria o Bolsonaro, né? E quando você vai ver, você contaminou várias pessoas que não têm nada a ver com isso. Pessoas que vão sofrer, pessoas que vão morrer. Não é? Para cada, se eu não me engano, Covid, a taxa de transmissão era por volta de 3, não é isso? De 3, acho que no começo da pandemia era um pouco mais alto, com a vacinação diminuiu. Então, cada pessoa que pegou Covid se ela não se cuidar, se ela não se precaver, ela vai acabar contaminando outras pessoas que vão levar isso adiante. Então veja, não é uma decisão de foro íntimo, não é uma decisão pessoal, não é uma questão de crença, isso é uma responsabilidade com o coletivo.
Não importa se você acredita ou não acredita, se você, a menos que, obviamente, deve ter gente por aí que não se importa em contaminar os outros. Mas eu vou partir do pressuposto, né, que quem está aqui nos ouvindo faz parte daquela parcela da população que se importa. Aliás, um parêntese, eu infelizmente, a minha tese mais recente, que não é uma tese muito agradável, é que metade das pessoas não se importa. Nunca vão se importar, nunca se importaram, nunca se importarão, né? E não importa se você volta 2.000 anos para trás ou vai avançar 1.000 anos para frente, metade das pessoas, por alguma razão qualquer, não se importa, e as que menos se importa vão se candidatar e vão se eleger. Né? Então isso parece ser a sina da humanidade, né? É simplesmente essa questão de que muita gente nasce sem o driver instalado e não se importa. Mas eu vou imaginar que se você está aqui pagando o mico, né, o perrengue de me ouvir todo santo dia, você se importa. Então eu duvido que qualquer um aqui queira contribuir para a desgraça coletiva. Então algumas decisões não são de foro íntimo, né, não são simplesmente uma questão pessoal, elas afetam outras pessoas. E falando nisso, eu estava ontem voltando lá do posto de vacinação e estava ouvindo um podcast da BBC inglesa que eu estava um pouco relutante, que era um podcast sobre inteligência artificial e deepfakes e coisas falsas. Eu falei, cara, isso é um pesadelo, não aguento mais. Bom, vamos ouvir, não custa nada. E eu ouvi, e eu vou até dar o link para vocês, e eles estavam justamente comentando de que hoje não tem mais como você, um cidadão comum, diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. É perfeitamente possível você fazer áudio, né, som, vídeo, texto, fotos, que são absolutamente críveis, né? Você vai acreditar naquilo, não tem mais como a gente separar, o que é um pesadelo, né? E eles inclusive entrevistaram ali um cara de uma startup que chama, se eu não me engano, True Image. Se você viu ali uma imagem que você desconfia que é fake, você manda para esse serviço, ele te dá um veredito, né, uma avaliação. Isso certamente é fake, isso talvez seja fake. Aí você fala, nossa, isso seria maravilhoso, isso deveria estar já embutido no celular, o celular deveria me avisar, o Google ou a Apple já deveriam estar se preocupando com isso. Como é que eles filtram aquilo que chega nas suas mãos? É isso que eu estava pensando, né? Puxa, eles podem fazer isso. É lógico que existe o risco do falso positivo, do falso negativo. De repente ele pode, por alguma razão qualquer, achar que, sei lá, o René de Paula é uma completa ficção e o que eu falei. Aliás, quantas vezes eu já fui censurado por algoritmos do Facebook porque ele encasquetou que o que eu estava falando era uma coisa inadmissível e não era, não é? Então existem os dois riscos, mas ok, a próxima reportagem foi sobre uma outra plataforma recente que faz pouco tempo me deixou sem sono, me simplesmente estragou o dia, que é uma plataforma chamada Notebook LM, né, que é uma plataforma que permite que você pegue um texto qualquer, não precisa nem ser um texto seu, né? Você pode pegar um texto qualquer e você sobe lá, e o que acontece, essa plataforma gera um podcast em áudio com 2 apresentadores virtuais, ou seja, de mentira, discutindo aquele texto. Né? Eu, infelizmente, descobri isso da pior maneira, né? Isso foi feito de maneira bem intencionada, claro, mas sem a minha autorização, e quando eu percebi a qualidade do resultado de robôs falando a respeito de uma coisa que eu havia criado, aquilo me fez um mal louco, demorei muito para me recuperar, nem consegui gravar o radinho naquele dia, mas eu meio esqueci. Mas voltando para a reportagem da BBC, eles foram falar justamente sobre Notebook LM, essa plataforma, e para minha surpresa, e aí eu assumo aqui a minha ignorância, realmente me distraí, é uma plataforma do Google. Eu fiquei absolutamente passado. Como assim? O Google criou uma plataforma que permite que você construa um conteúdo perfeitamente convincente, não é, em cima, sem validar se o cara é dono ou não daquele conteúdo, sei lá. Isso vem do Google e aí eles resolvem não só fazer um teste, eles pegam lá um texto que eles haviam escrito sobre inteligência artificial criando esses conteúdos, colocam nessa plataforma e eles mostram um trecho, né, dos 2 apresentadores de mentira discutindo a respeito.
É impressionante, os apresentadores fazem piada, eles vacilam um pouco na linguagem para parecer mais convincentes, e aí num certo ponto que eles estão discutindo ali o assunto, né, e aí a apresentadora virtual, ou seja, falsa, fala, veja que ironia, né, nós aqui humanos discutindo o trabalho de um robô. Nessa hora eu quase bati o carro. Pera um instante só, o robô do Google se apresentou como humano, isso não pode acontecer. Aí eu fiquei tão chocado que assim que eu cheguei em casa, o almoço estava quase pronto, eu falei, eu vou me arriscar, eu abri uma live, eu vou dar o link para vocês, uma live no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, coisas que o StreamYard, que é uma plataforma excepcional, permite, né? E eu simplesmente desci a lenha do Google, porque isso não é possível. Não é possível que uma companhia não tenha a menor noção do que ela está fazendo e solte uma ferramenta dessas sem pensar no estrago que isso faz. E aí o que mais me chateou, eu abri a live, vocês podem assistir agora, que eu nunca mais vou ser contratado pelo Google, imagina, acho que nem quando vou ser contratado por ninguém, porque no Brasil, obviamente, ninguém gosta quando alguém abre o bico, né, visto como algum tipo de traição, a pessoa não é confiável, né, porque o certo, obviamente, é você ser cúmplice mesmo que seja de uma máfia, do PCC, tanto faz. Mas o que mais me chateou foi que na hora que o repórter foi conversar com o dono do produto, ou seja, um executivo do Google, que está ali responsável pelo notebook LM, eu falei, bom, agora ele vai fritar o cara, vai crucificar o cara na parede, sei lá o quê. Não, a entrevista foi gentil, o repórter até insinuou algumas perguntas, mas veja, será que isso não vai gerar desemprego? Nós somos aqui profissionais do rádio. O cara falou, não, eu acho que não. Aí ele deu uma desculpa furada qualquer, mas a conversa foi amistosa. O que eu fiquei tão chocado que eu mandei uma mensagem para a própria BBC, falando, cara, isso é inadmissível, né? Vocês não podem tratar como se o cara tivesse direitos divinos, alguém que simplesmente está lançando uma plataforma que vai piorar a situação. Aí, para minha surpresa, ou talvez nenhuma surpresa, né, a hora que eu publiquei isso no LinkedIn, obviamente vai aparecer alguém que fala, então eu resolvi fazer um teste e descobri que se você hackear a plataforma, ela faz isso em português, hahaha. Ou seja, realmente metade das pessoas não se importa, a minha indignação não foi compartilhada, né? Muitas pessoas provavelmente vão achar maneiras de fazer coisas que, eu descobri que dá para fazer e eu vou colocar aqui, vou reforçar a minha colocação, que é quixotesca, que é patética, que não tem chance nenhuma de fazer, mexer nenhum ponteiro no mundo, mas a questão não é porque você pode fazer que você deve fazer. Né? Então eu sei que tem uma cultura hacker que eu não sei exatamente qual é a graça, né? Não, se eu consigo hackear, então eu devo hackear. Não, porque isso tem impacto, isso não sai de graça, né? Isso vai tornar não, mas isso vai obrigar a plataforma a ser mais segura, mas nesse meio tempo, enquanto ela não se recupera, muitas vezes o que você está fazendo é aumentando o alcance de alguma coisa que deveria ser contida. Não é? Então, é o meu ponto de vista, não é universal, não é nenhuma verdade baseada em escrituras, não é mesmo? Mas eu só estou comentando aqui que, aliás, com um pouco mais de, um pouco mais de irritação do que o normal, né, sobre o que realmente me deixou completamente transtornado ontem. Eu já, de uma certa maneira, eu não sei como é que eu compatibilizo esse sentimento com essa missão que eu propus para o Radinho, que é uma missão relativamente iluminista de trazer aqui, né, maneiras de você enxergar o mundo com outros olhos, de você se inspirar, de você aumentar um pouco o seu universo cognitivo, né, como é que eu concilio isso com um relativo desânimo, porque a impressão que eu tenho é que, ainda mais agora que o Trump venceu, e que a coisa simplesmente não tem mais chance, absolutamente não temos mais chance, né? O cara simplesmente vai jogar contra qualquer tentativa de reverter a crise climática, o cara vai jogar contra qualquer tipo de regulamentação das plataformas, o Elon Musk vai fazer o que bem entende, não é? Então a questão do racismo, da xenofobia já está aparecendo de uma maneira até um pouco precoce. Eu já recebi aqui fotos de raríssimas, muito queridos, que mostraram que, olha, eu moro aqui no exterior e de repente numa cidade vizinha já tinha lá uns caras com máscara, mascarados, encapuzados, com uma faixa, invasores vão para casa.
Desculpa, quem são invasores num continente que em princípio foi invadido, né, por hordas de europeus, né? Quem são invasores? Define invasores, então tá bom, vai todo mundo embora, ficam os apaches, né? Ficam, sei lá, ficam os povos originários, estavam muito bem antes desse povo invadir e roubar as terras com um pedaço de papel. Né? Então, eu confesso, está sendo muito difícil para mim conciliar essa minha, sei lá, esse meu desânimo com qualquer esperança que a gente possa ter. Lógico, tem N histórias para contar, tem N inovações por ali, mas a questão para mim é, isso vai mexer o ponteiro ou não? Ontem eu contei uma história bacanérrima de uma cidade perto de Copenhague, na Dinamarca, que quis fazer a cidade dos 5 minutos. Puxa, que bacana, que ótimo. Mas aí a gente vai ver que o consumo de combustíveis fósseis só cresce. Né? Aliás, por uma extrema ironia quase que trágica, né? A COP29 está sendo sediada pelo Azerbaijão. O Azerbaijão, além de não ser uma democracia, não é um país que explora industrialmente o petróleo. A riqueza do Azerbaijão é o petróleo. Então, a existência do Azerbaijão depende do petróleo. Então, foi lá o presidente, o primeiro-ministro da Inglaterra, dizer que, olha, a questão ambiental é uma questão de economia nacional, é uma questão de segurança nacional, temos que lidar com isso com a maior seriedade, ou seja, ele é um cara simpatizante, mas é repórter, bons repórteres, né? O repórter levantou a mão e falou, desculpa, o senhor fala, como que o senhor vai fazer isso? E aí ele deu uma resposta sabonete, vaselina, KY, para ficar um pouco mais atualizado, né? Porque a questão é discurso, todos esses planos de que net zero é para 2050, 2040, até lá a casa já caiu. E aí você tem que aguentar, né, o presidente do Azerbaijão dizendo, olha, por favor, não nos questionem, porque se nós temos óleo, se nós temos gás, isso é uma bênção de Deus. Deus nos presenteou. Porque Deus faz isso, né? Abençoa alguns e deixa o resto na lama, né? Abençoa alguns e é assim que funciona, né? Então essa é uma bênção de Deus, não podemos questionar. Falei, muito obrigado, então por que você está sediando uma COP para justamente enterrar qualquer tipo de esforço de reverter a queima de combustíveis fósseis? Aí eu abro o jornal, e o jornal, o Estadão, praticamente inteiro o Estadão está ali com um caderno de mobilidade, que é uma maneira disfarçada de você pegar a grana dos fabricantes de automóveis e caminhões. Né? Então você tem ali um jornal lotado de lançamentos da indústria automotiva, frotas de caminhões, etc, etc. Você fala, cara, desculpa, não vai rolar. E aí eu vou pendurar aqui mais no trânsito eu acabei ouvindo uma conversa ótima, de um personagem que eu muito admiro, é um divulgador de ciência americano chamado Ira Flatow. Ele tem um canal, tem um programa de rádio, na verdade, chamado Science Friday, que existe há décadas. O cara é uma graça, ele é maravilhoso, tem que ganhar algum tipo de prêmio Nobel. E ele estava conversando com a autora de um livro sobre um tema curioso. Imagina que você tem um corredor, né, de automóveis, sei lá, eu já descobri que aqui para sair de casa uma boa maneira é pegar o corredor norte-sul, que tem não sei quantas faixas, e muitas vezes aquilo está parado, né, por mais faixa que tenha. Aí você fica imaginando, puxa, como seria bom se isso tivesse mais pistas, né, se você tivesse mais faixas de rolagem, né? E o que essa moça está contando, é uma pesquisadora, é que faz décadas que todos os especialistas já sabem que se você aumenta o número de pistas, o número de faixas de uma rodovia, o trânsito piora. Eu sei que parece paradoxal, parece uma contradição, não é? Mas como assim se você colocar mais faixas, piora? De fato, o que acontece é que na hora que você cria uma oferta, né, maior de trânsito, de locomoção, o que acontece é que isso gera demanda. Então tem tanta gente, as pessoas que não sairiam de carro vão sair de carro, pessoas que poderiam ter cogitado outro meio de transporte, ônibus, metrô, tanto faz, né, vão pegar o seu carrinho porque de repente pode chover. Então o fato de você ampliar as pistas de rolamento
piora o trânsito. Ah, mas aumenta a quantidade de pessoas atendidas. Não, mas o trânsito piora, e com o trânsito piorando, piora inclusive poluição, estresse, não é? Então a moça está contando que ela mora no Texas. O Texas está cheio de rodovias insanas, aliás, eu não sabia, mas parece que a maior rodovia do mundo está no Texas, tem 26 faixas. Eu não consigo imaginar o que é uma rodovia com 26 faixas. Eu acho que foi um erro, acho que alguém se equivocou, não é possível. Né? Mas, e aí os caras continuam querendo investir dezenas de bilhões de dólares na expansão da malha viária. E ela conta uma história que é interessante, que o presidente Eisenhower, décadas atrás, né, ele falou, olha, quer saber, os Estados Unidos é um país muito grande, a gente tem que integrar mais esse país, né, a gente tem que integrar para que de repente a gente tenha comércio, trânsito de mercadorias, então eu vou fazer um plano, aqui que eu já esqueci como é que chama o plano, né, de incentivo à construção de rodovias interestaduais, né, para integrar o país. E ele falou, olha, gente, é o seguinte, governadores, vocês têm aqui, eu pago 90% da conta, tá? Vocês têm aí, podem gastar à vontade, que 90% a gente banca para vocês aumentarem a conexão entre os estados, tá bom? Tá bom. Pô, ok, né? Mas o que acabou acontecendo é que os governadores pegaram essa verba que não tinha muita supervisão e começaram a fazer rodovias urbanas, dentro das cidades, atravessando as cidades, certo? E isso, quando Eisenhower percebeu, falou, meu, desculpa, que merda, desculpa, por que vocês estão fazendo? Mas aí já era tarde. Até hoje, uma boa parte dessa verba federal acaba sendo usando para construir rodovias que são urbanas e que deterioram, obviamente, a qualidade de vida de todo mundo. Né? E a mocinha falou que existem boas lições. Por exemplo, na década de 60, 70, Nova York quase foi, né, cortada ao meio de tudo quanto é jeito por rodovias por conta de um maluf local, que era o Robert Moses, entusiasta das grandes construções rodoviárias, mas a sociedade civil nova-iorquina, ela se rebelou, né? Tem a Jane Jacobs, que é uma personagem simplesmente fundamental na questão do urbanismo, ela conseguiu mobilizar a população e falou, aqui não, Juvenal. Nem a pau, vocês não vão destruir tudo, porque obviamente nessa hora, e isso também aparece na entrevista, para construir as rodovias a gente tem que passar por cima de algum lugar. Eles sempre escolheram o lugar das minorias. Esse é um bairro meio complicado, tem muito negro, tem muito hispânico, então passa por cima daqui e manda esse pessoal para algum lugar. Para vocês terem uma ideia, nessa onda de rodovias urbanas, né, sendo passadas por cima de regiões menos favorecidas, 500 mil pessoas, né, de minorias, pessoas em posição de vulnerabilidade, foram deslocadas, 500 mil de pessoas para passar a estrada. Né? E ela falou, olha, tem histórias legais, o governador de Colorado, que eu não sei muito bem onde é que fica, né, ele é um cara comprometido com a questão ambiental, milagre, é um entre 50 e tantos, provavelmente, não é? E aí ele falou, não, eu vou pegar essa verba e vou usar em projetos ambientais. Eu não vou expandir a malha, eu vou investir em transporte público, eu vou investir em ônibus, eu vou investir em trens, eu vou investir em metrô. Então eu não vou duplicar nada. Né? E ela conta que algumas cidades, inclusive, estão desativando rodovias. Imagina que maravilha, porque a gente já viu isso aqui em São Paulo, aos finais de semana, ou domingo, se eu não me engano, o Minhocão é desativado e aquilo vira um espaço público. Um espaço feio que nem o demônio, mas é um espaço público, certo? Né? Então aí, imagina se você pudesse desativar de vez um Minhocão. Né, e transformar aquilo num corredor vertical, numa praça linear, né, puxa, com verde, isso está começando a acontecer, mas é coisa miúda, e o Trump agora foi eleito, e isso não necessariamente tem, digamos assim, uma perspectiva favorável, né, mas veja só, de novo, você incrementar o número de faixas, ou você incentivar o uso de carro, que é o que a indústria acabou fazendo, a indústria automotiva, a indústria da construção civil, né? Isso só piora as coisas, e aí eu vou conectar isso com uma outra reportagem muito interessante, é um esforço muito interessante de cientistas cruzando informações do quê? De saúde pública, sobretudo de saúde infantil, de desenvolvimento infantil, cruzando essas informações que vêm de hospitais, que vêm de saúde pública, com informações de satélite sobre onde essas crianças moram. E adivinha o que acontece? Crianças que moram
em lugares onde o meio ambiente foi simplesmente estuprado, esquartejado, cuspido, né, e sapateado, elas têm o desenvolvimento comprometido. Né? Crianças que crescem, têm a sua infância, sua juventude, né, em lugares que você tem verde, uma boa qualidade do ar, você não tem tanto ruído, você não tem tanto barulho, você tem menos poluição luminosa, essas crianças desenvolvem cérebros melhores. Então veja a crueldade, né? Você está condenando pessoas, você está condenando gerações, você está interferindo nos corpos, você está interferindo no futuro cognitivo de pessoas simplesmente porque elas foram condenadas a viver num ambiente pior. Tem mais uma questão aqui, eu estou pisando em ovos com duas questões, uma delas eu só vou mencionar e eu só vou dar o link, eu não vou me aprofundar porque isso começa, é um tema bastante polêmico, eu não quero mais alienar ninguém, eu não tenho esse direito, mas a própria BBC Brasil, que normalmente tem uma postura bastante interessada em temas de religião e de cultura, ela colocou um artigo ali sobre como que especialistas, cientistas, historiadores enxergam a crucificação de Cristo. O que poderia ter acontecido, o que não aconteceu, como que ele efetivamente morreu, o que aconteceu depois. Né? Então, eu não preciso dizer que, obviamente, tudo indica que o relato bíblico é um pouquinho, digamos assim, generoso demais com algumas coisas, porque provavelmente não foi assim. Mas, de qualquer maneira, vale a pena dar uma lida, vou dar o link, vai estar aqui na descrição, né, vou estar no radinhodepilha.com, canal do Telegram, etc, etc, etc. Vale lembrar só que crucificação não foi, sei lá, alguma coisa especialmente maldosa. Os romanos crucificavam à torto e à direito. Na verdade, a crucificação era um castigo reservado para crimes menores e para populações desimportantes. Se fosse um crime, sei lá, você tentou matar o imperador, você fez não sei o que lá, você provavelmente ia ser jogado aos leões no Coliseu, né? Então esse é um tipo de punição espetacular, certo? Se você fosse um cidadão romano que cometeu alguma coisa inominável, algum tipo de traição, né, você não ia pagar esse mico, você seria provavelmente decapitado. Certo? Decapitado, que é uma forma bastante, na cabeça deles pelo menos, aliás, cabeça não foi na mente deles, vamos usar outro termo, né? Era uma coisa um pouco mais simpática, porque você não sofria tanto, né? Agora, se você fosse, sei lá, de uma colônia e você fosse um Zé Ninguém, tivesse enchido o saco, né, você era crucificado, milhares foram crucificados no Império Romano, depois ainda mais que quando os judeus se revoltaram ali na Judéia, milhares foram crucificados, porque é um método barato e é um método exemplar, porque a pessoa fica ali agonizando, sendo devorada por urubus e cachorros, né, e acaba servindo de lição e depois não sobra nada, você não precisa nem se preocupar. Né? Então, quem tiver um pouco de interesse sobre essa prática romana ou também um pouco sobre algumas questões interessantes da história do cristianismo, eu vou dar o link, eu não vou entrar em mais detalhes do que isso para não confrontar demais ninguém. Mas tem um outro tema aqui que eu piso em ovos para falar, porque certamente já vai ter gente reagindo ou pensando, sei lá, querendo comentar antes mesmo que eu abra a boca, que é a questão da maconha. O Kurzgesagt, que é um canal de divulgação de ciência super bem feitinho, são umas animações bárbaras, muito bonitas, essa está especialmente bonita, parabéns para o time criativo, né? Ele resolveu fazer uma segunda matéria, ele tinha feito uma vez um vídeo sobre a liberação da maconha, um vídeo relativamente positivo, né? Mas agora o que acontece é que hoje temos dados. Né? Antes nós não tínhamos muitos dados sobre os efeitos de maconha, primeiro porque era proibido, então não era tão fácil assim você pesquisar ou mesmo conseguir verba para isso, tal. Era não tinha tantos dados assim. Mas agora já faz um bom par de anos que muitos países descriminalizaram, então você tem agora uma quantidade gigante de informações de saúde para poder analisar e estão saindo papers atrás de papers atrás de papers. Então isso não é nenhuma opinião de algum coxinha, isso não é nenhuma opinião do Tradição, Família e Propriedade, que infelizmente fica aqui na minha esquina. Não, isso são papers científicos, tá? Para quem ainda acredita em ciência, claro. Né? Mas a questão é a seguinte: para grande parte dos usuários recreativos não tem problema nenhum.
né? Mas acontece que por uma proporção de 10 a 30%, a coisa pode tomar um rumo ruim. Algumas pessoas podem entrar num ciclo de consumo excessivo, de dependência, de não conseguir mais abandonar. E isso vai provocar uma série de fatores, vai provocar isolamento. A pessoa pode se isolar, ela pode se tornar apática, ela pode estar o tempo inteiro chapado, não acha mais graça em nada e não persegue as coisas que deveria perseguir. Mas aí são questões comportamentais e que afetam, sei lá, uma pessoa só. Mas o mais preocupante ali, eu convido vocês a verem um vídeo, está muito bonitinho, é que quem começa cedo demais a questão pega, porque isso tudo indica que isso tenha efeitos físicos, efeitos médicos, que isso comprometa o desenvolvimento do seu cérebro. Então já tem uma série de pesquisas de usuários, né, que acabam consumindo todo dia, etc. e tal, né? Mesmo usuários adultos, se eles consumirem por muito tempo, e aí tem uma questão interessante que vale a pena mencionar, defina a maconha, porque nas últimas décadas o nível de THC, a concentração, né, da substância em questão, ela aumentou 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então o que acontece é que cada vez mais a maconha está mais potente. E aí saem bolinho, biscoito mais potentes ainda. Então o risco só aumenta e os médicos ainda estão tentando avaliar o risco dessas doses excessivas. Para pessoas mais velhas, depois de um longo período, uma longa vida, eu posso confirmar porque eu conheço vários, eu já trabalhei com vários, os efeitos são mais ou menos esses, você vai ter perda de memória, dificuldade de raciocínio, muitos vão acabar se tornando relativamente paranoicos, né? Muitos vão se tornar, bom, isso já é clássico, você já deve ter encontrado figuras assim, tá? Mas o que eles estão percebendo é que se você começa cedo demais, isso vai impactar o seu desenvolvimento. Então, se tem uma conclusão desse vídeo ali, é que, olha, ok, uso recreativo, nada contra, afinal álcool provoca muito mais estrago que maconha, se é essa a questão, né? Quantas mortes, álcool provoca a morte pra caramba, maconha nem tanto, mas a questão é que não é só positivo, não é porque é natural que é só bacana. Existe risco para 10 a 30% das pessoas que podem ter sua vida virada do avesso, que podem ter sua saúde mental comprometida, uma porcentagem pode ter surto psicótico, outra pode se tornar esquizofrênica, e o potencial disso aumenta por 2 razões, gente muito nova e maconha cada vez mais potente. Né? Então eu fico aqui, pior que eu já vi famílias em princípio progressistas, né, que falam, não, se é para o cara fumar, eu quero que ele fume em casa, né, introduzindo os seus filhos, introduzindo a juventude nisso como se fosse uma coisa absolutamente anódina, sem nenhum tipo de efeito, mas tem efeito sim, sobretudo em fases tenras, né, do seu desenvolvimento cerebral. O cérebro nunca mais vai ser o mesmo. Mas cá estou eu tocando de novo em assuntos que obviamente não interessam a ninguém, né, porque afinal esse tipo de preocupação nunca vai ser bem recebida, porque existem outras narrativas. Quem são os médicos para dizer essa ciência não é holística ou qualquer coisa parecida? Mas fica aqui o alerta. Né? Fica aqui o alerta, essas coisas não saem de graça. Eu estou colocando aqui também até que uma questão que para mim é trágica do ponto de vista de saúde pública, que é gerações de crianças desfavorecidas crescendo com sua capacidade cognitiva afetada, não só eventualmente por drogas, mas pelo ar que ela respira, pelo lugar que ela mora, né? O quanto a gente está condenando a juventude a uma qualidade de vida pior. Né? Eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Raríssimos e raríssimos. Eu vou ver se eu coleto até amanhã umas historinhas um pouquinho mais interessantes, mas os links estão sempre aqui no radinhodepilha.com, etc. e tal. Cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.